Meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Se você estiver chegando aqui pela primeira vez, assista os vídeos anteriores que eu estou lendo esse livrinho. Hoje vamos para o capítulo 3, A Choupana de Hera. Sete esforçou-se para passar pela densa vegetação até alcançar uma trilha tortuosa e quase invisível do tipo feita por animais. Nas proximidades encontrava-se uma árvore atarracada e retorcida com folhas espinhosas e casca escura. Sete examinou as mangas da camisa em busca de carrapatos, inspecionando minuciosamente o tecido camuflado. Até aquele momento não vira um único carrapato, mas é claro que seriam os carrapatos que ele não encontrara os que o atazanariam. Ele tinha esperanças de que o repelente que passara no corpo estivesse ajudando. Ele se abaixou, recolheu algumas pedras e construiu uma pequena pirâmide para marcar o ponto onde havia cruzado a trilha. Achar o caminho de volta provavelmente não seria difícil, mas é sempre melhor não arriscar. Se demorasse muito, o vovô talvez imaginasse que ele tivesse desobedecido às ordens. Sete remexeu sua caixa de cereais e retirou uma bússola. A trilha animal seguia na direção nordeste. Ele iniciara a caminhada no sentido leste, mas a vegetação começou a ficar cada vez mais densa à medida que ele avançava. Uma trilha quase invisível era uma boa desculpa para sair levemente do trajeto original. Seria bem mais fácil seguir aquela trilha do que tentar abrir caminho em meio à vegetação com um canivete. Ele desejou muito estar com um machadinho. Sete seguiu a trilha. As árvores altas estavam bem próximas uma das outras, filtrando a luz do sol num brilho esverdeado polvilhado de sombras. Sete imaginou que a floresta ficaria escura como uma caverna depois que a noite caísse. Alguma coisa farfalhou nos arbustos. Ele fez uma pausa e retirou um pequeno par de binóculos de plástico da caixa de cereais. Vasculhando a área, não avistou nada de interesse. Seguiu o caminho até que um animal emergiu na vegetação, para o meio da trilha, alguns metros à frente. Era uma criatura redonda, de pelos eriçados, pouco mais alta do que seus joelhos. Um porco-espinho. O animal seguiu na trilha na sua direção com a mais completa confiança. Sete gelou. O porco-espinho estava tão perto que ele podia discernir os espinhos do bicho, delgados e afiados. Assim que o animal disparou em sua direção, Sete recuou. Os animais não deveriam fugir dos humanos? Talvez esse estivesse com hidrofobia, ou talvez não o tivesse visto simplesmente. Afinal, ele estava usando uma camisa camuflada. Sete abriu bem os braços, bateu com o pé no chão e rosnou. O porco-espinho levantou os olhos, contraiu o focinho e em seguida abandonou a trilha. Sete escutou, passando pela folhagem, ao se afastar cada vez mais da trilha. Ele respirou bem fundo, havia ficado bem assustado por um instante. Podia quase sentir as cerdas furando seu jeans e penetrando sua perna. Seria bem difícil ocultar uma excursão na floresta se voltasse para casa parecendo uma alfineteira. Embora abominasse admitir isso, ele queria muito que Kendra tivesse vindo. Provavelmente o porco-espinho a teria feito berrar, e o medo dela teria aumentado sua bravura. Ele poderia ter gozado dela em vez de estar ele próprio assustado. Jamais vira um porco-espinho solto antes. Ficou surpreso de quanto se sentiu desamparado, mirando todos aqueles espinhos pontudos. E se virasse? E se pisasse em algum no meio da vegetação? Olhou ao seu redor, percorrera um bom trecho. É claro que achar o caminho do retorno não seria problema algum. Só precisaria voltar pela mesma trilha e em seguida tomar a direção oeste. Mas se voltasse agora para casa, talvez jamais tivesse outra oportunidade de regressar àquele local. Sete seguiu ao longo da trilha. Algumas das árvores possuíam musgo e líquens grudados nelas. Umas poucas possuíam Hera enrolada em torno de sua base. A trilha bifurcou-se.
Verificando a bússola, Sete viu que uma trilha ia para nordeste e a outra para leste. Seguindo sua linha de raciocínio, Sete virou e seguiu para leste. Começou a aparecer mais espaço entre as árvores e os arbustos cresciam mais perto do solo. Tornou-se um pouco mais iluminada. Em um dos lados da trilha, no limite de sua visão, ele notou algo anormal. Parecia um grande quadrado de Hera, escondido em meio às árvores. A questão central de explorar a floresta era encontrar coisas estranhas, de modo que ele abandonou a trilha e caminhou na direção do quadrado de Hera. A densa vegetação rasteira vinha até suas canelas, agarrando seus tornozelos a cada passo. Assim que pisou no quadrado, percebeu que aquilo era uma estrutura completamente revestida de Hera. Parecia ser um grande galpão. Ele parou e olhou mais atentamente. A Hera era tão espessa que ele não podia dizer do que era feito o galpão. Só conseguia ver trepadeiras cheias de folhas. Ele caminhou ao redor da estrutura. Na extremidade, uma porta estava aberta. Sete quase deu um grito quando espiou o interior. O galpão era, na verdade, uma choupana construída em torno do cepo de uma árvore muito grande. Ao lado do cepo, vestida em trapos grosseiros, estava sentada uma velha magricela, porém firme, mastigando o nó de uma corda grossa. Enrugada devido à idade, ela agarrava a corda com as mãos ossudas e as juntas cheias de calombos. Seus longos cabelos brancos eram baços e possuíam uma pálida tonalidade amarelada. Um de seus olhos vítreos estava terrivelmente inflamado. Faltavam-lhe alguns dentes e havia sangue no nó que ela estava mastigando, aparentemente saído de suas gengivas. Seus braços pálidos, expostos quase até os ombros, eram magros e enrugados, com veias levemente azuladas e algumas cascas de feridas arroxeadas. Quando viu Sete, a mulher soltou imediatamente a corda e enxugou a saliva rosada nos cantos dos lábios débeis. Apoiando-se contra o cepo, ela se levantou. Ele notou que seus pés longos, da cor de marfim, estavam salpicados de picadas de mosquito. Suas unhas escurecidas pareciam inchadas de fungos. Ei, jovem mestre, o que traz à minha casa? A voz dela era dotada de uma incongruência melódica e macia. Por um momento, Sete conseguiu apenas olhar. Mesmo curvada e encarquilhada como estava, a mulher era alta e tinha um cheiro ruim. Você mora aqui? Disse ele por fim. Moro. Gostaria de entrar? Provavelmente não. Só estou dando uma volta. A mulher estreitou os olhos. Lugar estranho para um garoto ficar dando voltas sozinho. Eu gosto de explorar. Meu avô é o dono dessa terra. Dono, você diz? Ele sabe que você está aqui? Perguntou Sete. Depende de quem ele seja. Stan Sorenson. Ela deu uma risadinha sinistra. Ele sabe. A corda que ela mastigara estava no chão imundo. Tinha outro nó ao lado daquele que ela roera. Por que você estava mordendo a corda? Perguntou Sete. Ela lançou um olhar cheio de suspeita. Não gosto de nós. Você é eremita? Poderíamos dizer que sim. Entre, que vou preparar um chá. Melhor não. Ela baixou os olhos em direção às próprias mãos. Devo estar com uma aparência assustadora. Deixe-me mostrar-lhe algo. Ela virou-se e se agachou atrás do cepo. Um rato saiu de um buraco no canto da choupana. Quando ela voltou do outro lado do cepo, o rato se escondeu. A velha sentou-se de costas para o cepo. Ela segurava um pequeno boneco de madeira
com mais ou menos 20 centímetros de altura. Parecia primitivo, todo feito de madeira escura, sem nenhuma roupa ou traços desenhados. Apenas uma figura humana, básica, com pequenos ganchos dourados, servindo de articulação. O boneco estava com uma vareta enfiada nas costas. A mulher colocou uma espátula de madeira no colo. Ela começou a fazer o boneco dançar, balançando a vareta e batendo na espátula. O ritmo tinha uma regularidade musical. "O que é isso aí?" perguntou Seth. "Um gingador", respondeu ela. "Onde está a bola?" "Não é um jogador, é um gingador. Um fantoche, um titereiro, um dançarino malandro. Eu o chamo de mendigo. Ele me faz companhia. Entre, que eu deixo você brincar um pouco com ele." "Melhor não", disse ele mais uma vez. "Não consigo entender como você vive aqui dessa maneira sem enlouquecer." Às vezes, pessoas boas ficam cansadas da sociedade. Ela parecia um pouco irritada. "Você me encontrou por acaso, explorando as redondezas?" "Na verdade, estou vendendo balas para ajudar meu time de futebol. É uma boa causa." Ela o encarou. "Tenho mais sorte nos bairros mais ricos." Ela continuou encarando. "Foi uma piada, eu estou brincando." A voz dela ficou dura. "Você é um jovem insolente. E você vive num cepo de árvore." Ela o olhou de cima a baixo. "Muito bem, meu jovem aventureiro arrogante. Por que não testa a sua coragem? Todos os exploradores merecem uma chance de provar sua intrepidez." A velha retirou-se para dentro da choupana e se agachou novamente atrás do cepo. Ela retornou, segurando uma rústica caixa estreita, feita de lascas de madeira, fios e pregos longos e protuberantes. "O que é isso?" "Coloque sua mão dentro da caixa para provar seu valor e receber uma recompensa." "Prefiro brincar com aquele boneco horripilante." "Entre aqui e toque a parte de trás da caixa." Ela sacudiu a caixa e ouviu-se um chiado. A caixa era tão longa que ele teria de esticar o cotovelo para poder tocá-la atrás. "Você é bruxa?" Um homem com uma língua corajosa deveria amparar suas palavras com atos destemidos. "Isso está me parecendo coisa de bruxa." "Controle sua língua solta, jovenzinho, ou talvez sua viagem de volta não seja das mais prazerosas." Seth recuou, observando-a detidamente. "É melhor eu ir andando. Divirta-se comendo sua corda." Ela estalou a língua. Tamanha insolência. Sua voz permanecia calma e tranquila, mas agora continha um tom ameaçador. "Por que não entra e toma um pouco de chá?" Da próxima vez, Seth deu a volta na choupana sem tirar os olhos da mulher maltrapilha parada no umbral. Ela não fez nenhum movimento no sentido de persegui-lo. Antes que ele saísse de seu campo de visão, a mulher ergueu uma das mãos cheias de artrite, com os dedos do meio cruzados e os outros estranhamente inclinados. Olhos meio fechados, ela parecia estar murmurando algo. Em seguida, sumiu de vista. Na extremidade da choupana, Seth atravessou a vegetação emaranhada e retornou à trilha, olhando o tempo todo por cima dos ombros. A mulher não o estava caçando. Só olhar para a choupana coberta de era o fazia estremecer. A bruxa velha tinha uma péssima aparência e um cheiro horroroso. Não havia a menor chance de ele enfiar a mão naquela caixa esquisita. Depois que ela propôs o desafio, tudo o que lhe passou pela cabeça foi o que aprendera na escola, a respeito de como os dentes dos tubarões eram voltados para o interior da boca, para que os peixes pudessem nadar para dentro, mas não para fora. Ele imaginou que a caixa rústica deveria estar cheia de pregos ou vidro quebrado, dispostos em ângulos cruéis, com intuitos similares. Apesar de a mulher não o estar seguindo, Seth se sentia inseguro. Bússola na mão, ele disparou em direção à casa. Sem aviso, alguma coisa o atingiu na orelha, mas não foi exatamente uma picada.
Uma pedrinha do tamanho de um dedal caiu na trilha aos seus pés. Sete rodopiou. Alguém havia jogado a pedrinha nele, mas ele não via ninguém. Será que a velha o estava perseguindo disfarçadamente? Provavelmente ela conhecia a floresta muito bem. Outro objeto atingiu sua nuca. Não era tão duro ou pesado quanto uma pedra. Ele virou-se e viu outro objeto zunindo em sua direção. Abaixou-se. Os objetos haviam sido jogados de lados opostos da trilha. O que estava acontecendo? De cima veio o som de madeira se quebrando e um imenso ramo caiu na trilha atrás dele. Algumas folhas e gravetos silvando ao seu lado à medida que ele caminhava. Se Sete estivesse alguns metros atrás, um galho mais grosso do que sua perna teria acertado sua cabeça. Sete deu uma rápida olhada para o pesado ramo e saiu correndo a toda velocidade pela trilha. Ele teve a impressão de ouvir um farfalhar vindo do matagal que ladeava a trilha, mas não diminuiu o passo para investigar. Alguma coisa agarrou com firmeza seu tornozelo, fazendo com que ele debatesse no chão. Fazendo com que ele desabasse no chão. Caído de barriga para cima, um corte em uma das mãos e a boca cheia de terra, ele ouviu alguma coisa farfalhar na folhagem atrás de si. E um estranho som que parecia ser ou gargalhada ou água corrente. Um galho seco estalou como um tiro, sem olhar para trás. Temendo que talvez fosse encontrar, Sete levantou-se às pressas e saiu correndo pela trilha. O que quer que tivesse derrubado não era nem raiz, nem pedra. Parecia uma corda forte esticada na trilha. Um arame de cerca. Ele não havia reparado na presença de tais armadilhas quando percorrera antes a trilha. Mas não havia possibilidade de a velha ter feito aquilo, mesmo que ela tivesse começado a correr no exato instante em que ele sumiu de vista. Sete passou correndo pelo local onde a trilha se bifurcava e disparou de volta pelo mesmo caminho que havia tomado na ida. Ele vasculhou a trilha em busca de outras possíveis armadilhas. Sua respiração ficou intensa, mas ele não desacelerou. O ar estava mais quente e mais úmido do que havia sido durante todo o dia. Suor começou a escorrer por sua testa e seu rosto. Sete ficou alerta para achar a pequena pirâmide de pedras que devia marcar o local onde ele sairia da trilha. Quando alcançou uma pequena árvore retorcida com casca preta e folhas espinhosas, parou. Lembrou da árvore. Ele havia reparado nela quando cruzara a trilha. Usando a árvore como referência, encontrou o local onde havia escondido a pirâmide de pedras, mas as pedras não estavam mais lá. Folhas estalavam embaixo de seus pés. Sete olhou para sua bússola para confirmar se estava seguindo na direção oeste e correu para dentro da floresta. Ele fizera esse caminho num ritmo de passeio, examinando cogumelos venenosos e rochas pouco comuns. Agora ele estava correndo a toda velocidade no meio da floresta, o mato golpeando suas pernas, os galhos chicoteando seu rosto e seu peito. Finalmente, ofegante, a energia proveniente do pânico arrefecendo, ele avistou a casa surgir em meio às árvores. Os sons de perseguição haviam se reduzido a quase nada. Assim que pisou no jardim ensolarado, Sete pôs-se a imaginar o quanto do que ouvira havia sido de fato alguma coisa o perseguindo e o quanto havia sido inventado por sua imaginação perturbada. A parede do lado oposto da janela do quarto de jogos continha várias fileiras de prateleiras com livros. A porta que dava na escada era construída no interior dessa parede, e um dos enormes armários ficava encostado nela. Kendall estava segurando um livro azul com letras douradas. O título era Diário de Segredos. O livro era mantido fechado por 3 fechos robustos, cada um dos quais com uma fechadura. A chave restante que vovô Sorenson havia dado a ela não se encaixava em nenhuma das fechaduras, mas a chave dourada que ela encontrara no armário
da casa de bonecas encaixava-se na de baixo. Assim, um dos fechos foi aberto. Ela havia encontrado o livro enquanto fazia uma busca nas prateleiras para ver se achava algum dispositivo que desse acesso a uma passagem secreta. Usando um banco, Kendra conseguira alcançar as prateleiras mais altas, mas até aquele momento a busca fora em vão. Não havia sinal de porta secreta. Quando notou um livro encaixado contendo um título intrigante, ela abandonou a busca para testar as chaves. Com o fecho de baixo aberto, Kendra tentou levantar o canto do livro com os dedos para dar uma olhadinha no interior, mas a capa era sólida e a encadernação firme. Ela precisava encontrar as outras chaves. Então ouviu alguém pisando com força os degraus da escada e soube de imediato que só podia ser uma única pessoa. Às pressas, ela encaixou o livro de volta na prateleira e pôs as chaves no bolso. Ela não queria seu irmão intrometido interferindo em seu quebra-cabeça. Seth passou como um azogue pela porta e abateu atrás de si. Ele estava vermelho e ofegante. A sujeira podia ser vista na altura do joelho de sua calça jeans. Seu rosto estava ensopado de suor e terra. Você devia ter ido comigo, disse ele suspirando e desabando em cima da cama. Você está deixando a roupa da cama imunda. Foi de arrepiar, disse ele. Muito maneiro mesmo. O que aconteceu afinal? Encontrei uma trilha na floresta e conheci uma velha que mora em uma choupana. Acho que ela é bruxa. Bruxa de verdade. Pouco importa. Ele revirou os olhos e olhou para ela. Estou falando sério. Você tinha que ver a mulher. Parecia uma mendiga. Assim como você. Não. Ela era tosca mesmo. Toda cheia de feridas pelo corpo. Ficava mordendo uma corda velha. Ela tentou me obrigar a enfiar a mão numa espécie de caixa. Você enfiou? Sem chance. Fui embora na mesma hora. Mas de alguma forma ela veio atrás de mim, ou sei lá o que. Jogou umas pedras em mim e também lançou um galho enorme. Podia até ter me matado. Você deve estar bem entediado. Não estou mentindo. Vou perguntar ao vovô Sorius se tem gente sem casa morando na floresta, disse Kendra. Não. Ele vai ficar sabendo que eu desrespeitei as regras. Você não acha que ele ia querer saber que uma bruxa construiu uma choupana na propriedade dele? Ela deu a entender que o conhecia. Eu fui bem longe. De repente, eu até saí das terras dele. Duvido muito, acho que ele é dono de tudo por aqui. Seth recostou-se, apoiando a cabeça nas mãos. Você precisa ir comigo. Eu consegui encontrar o caminho de volta. Você pirou. Você pirou? Você acabou de dizer que ela tentou te matar. A gente devia espioná-la, descobrir o que ela está tramando. Se existe realmente uma velha esquisita morando na floresta, você devia contar para o vovô para ele chamar a polícia. Seth sentou-se na cama. Tudo bem, esquece. Eu inventei tudo. Assim você se sente melhor? Kendra estreitou os olhos. Encontrei uma coisa muito maneira, disse Seth. Você viu a casa da árvore? Não. Quer que eu te mostre? É no jardim? É, no final do jardim. Tudo bem. Kendra seguiu Seth em direção ao jardim. De fato, no canto do jardim, ao lado oposto ao estábulo, encontrava-se uma pequena casa de brinquedo azul em cima de uma árvore grossa. Estava situada na parte de trás da árvore. Era difícil localizá-la de grande parte do jardim. A pintura já estava um pouco gasta, mas a casinha possuía telhas e cortinas na janela. Tábuas foram fincadas na árvore para formar uma escada. Seth subiu primeiro. Os degraus davam no alçapão, que ele empurrou. Kendra subiu atrás dele. No interior, a casa da árvore parecia maior do que vista do chão. Havia uma pequena mesa com 4 cadeiras. As peças de um quebra-cabeça estavam espalhadas sobre a mesa. Apenas algumas estavam encaixadas. Viu? Nada mal, hein?
disse Sete. Comecei a fazer o quebra-cabeça. Lindo! Você deve ter um dom especial. Eu não trabalhei nele muito tempo. Já achou os cantos? Não. Essa é a primeira coisa a fazer. Ela se sentou e começou a procurar as peças dos cantos. Sete sentou-se e a ajudou. Você nunca gostou de quebra-cabeças, disse Kendra. É mais divertido fazer numa casa de árvore. Você que está dizendo. Sete achou uma peça de canto e colocou-a de lado. Você acha que o vovô me deixaria dormir aqui? Você é louco. Eu só precisaria de um saco de dormir, disse ele. Você ficaria morrendo de medo de madrugada. Sem chance. A tal bruxa pode vir te pegar. Em vez de responder, ele começou a procurar com mais afinco as outras peças do canto. Kendra percebeu que o comentário o deixara perturbado. Ela decidiu não implicar mais com o irmão. O fato de ele parecer estar com medo da mulher que conhecera na floresta proporcionava bastante legitimidade ao relato. Sete nunca foi de se assustar com facilidade. Esse era o garoto que saltara do telhado, imaginando erradamente que um saco de lixo faria as vezes de paraquedas. O garoto que tivera a ousadia de colocar a cabeça de uma cobra viva na boca. Eles tinham achado os cantos e terminado grande parte do quebra-cabeça, quando ouviram Lina chamando-os para jantar. Fim do capítulo 3, eu espero vocês amanhã para ler o capítulo 4. Se você gostou desse capítulo, deixa o seu like e compartilhe o vídeo também, tá? Um grande abraço e fica com Deus.